Alô, você, tudo bem? Gente, o carnaval acabou. Esse final de semana agora é aquele final de semana pós-carnaval. Porém, o que aconteceu no carnaval politicamente continua aí dando debate. Você acompanhou? Não? Então vamos falar aqui sobre o carnaval e a política. O que uma coisa tem a ver com a outra. E também vamos falar sobre anarcocapitalismo e também comunismo. Você sabe o que essas duas vertentes têm em comum? E o que tem de diferentes também? Não. Vamos falar sobre isso e sobre um país que está implementando um desses regimes, um desses conceitos no seu país. Meu nome é Jurtan Alves, sou doutorando em Ciências Sociais, com pesquisa na área da ciência política e convido você para estar comigo neste momento e aprendermos juntos. E juntos também podermos compartilhar com outras pessoas. Enquanto roda a vinheta, por favor, convide outras pessoas para estarem juntos e crescermos não somente em números, mas também em conhecimento. Carnaval. Festa, alegria, para outros momentos de reflexão, alguns momentos de descanso, outros realmente de trabalhos e por aí afora. Cada um tem o seu carnaval da sua forma. São 4 dias, ou um pouco mais, a depender da situação, porque tem um pré-carnaval e o pós-carnaval, mas o período certo são 4 dias de festas, de festividades. Mas para o governo Lula, isso não transcorreu da melhor forma possível. Quer dizer, a imagem do governo foi atrelada ao carnaval devido ao fato de uma escola de samba lhe ceder o enredo e também falar sobre a sua trajetória política. Essa escola de samba caiu para a segunda divisão. Era de se esperar que ela caísse na realidade. Seria normal isso, já que uma escola subiu, mas ela não tem os mesmos recursos que as outras escolas de samba, ela iria cair. Mas essa história não tem problemas. Agora, o interessante é o governo, em pleno ano eleitoral, aceitar todo o processo da forma como aconteceu e também se envolver de tal forma a ponto de comparecer, também de ter pessoas que acabaram estando junto no local da festa. Gente, o governo não precisava se desgastar. Foi um período que não era necessário ver o desgaste, principalmente com o segmento evangélico no Brasil. Mas o governo pagou para ver e agora vai ter que recuperar com o passar do tempo. Lógico, toda essa imagem negativa que trouxe todo esse processo do carnaval para o governo federal. Vai ter que se recompor durante o período eleitoral. Óbvio que está sendo utilizado agora pela extrema-direita, e todos falando alguma coisa sobre a festa, mas ainda tem as questões que poderão ser utilizadas na justiça. Não creio que vai dar um impeachment para o governo, também um processo ali de impedimento de que ele continue sendo candidato, porém, pode provocar um desgaste, nesse caso, trazendo essas questões jurídicas para dentro do ano eleitoral. Porém, isso aí o governo já estava preparado e já deve ter também colocado nas contas dele como agir e reagir a essa situação. É um desgaste, como eu digo, desnecessário. Porém, o governo federal quis participar dessa forma e, desse jeito, vai ter que recuperar a imagem, principalmente com a ala evangélica, da forma que saiu essa questão para fora, né, da esfera somente carnavalesca e fui também para a área política. Não acredito, sinceramente não acredito que os evangélicos vão deixar de votar em Lula por causa do carnaval de uma escola de samba. Mas dificulta a aproximação com aqueles outros segmentos, aquela parte do segmento que poderia talvez ter uma dúvida no que fazer, e isso vai ser reverberado dentro dos cultos, nas igrejas.
Então essa que será a questão, o que vai acontecer daí para frente. E vamos agora falar de um outro assunto. Você sabe o que é anarcocapitalismo? Você sabe o que é marxismo? O que é comunismo? Não. Então vamos lá. Vamos falar primeiro do comunismo. Muitas pessoas têm um pensamento sobre o comunismo assim, um pouco estranho, para não falar outra palavra. Um desconhecimento realmente do que acontece. O que é o comunismo? O comunismo, na realidade, é um pensamento que foi idealizado por Karl Marx, por isso, né, você fala no marxismo. Então, esse pensamento do Karl Marx vai chegar um momento, depois do Estado passar pelo período ali do socialismo, onde não haveria necessidade do Estado mais. Sem o Estado, as pessoas iriam se organizar e a propriedade não seria mais privada, pertenceria aos trabalhadores. E a produção, ela seria para todos. Então todos teriam direito à produção. Gente, não existiria pobreza, neste caso, no comunismo. Não tem como existir pobreza porque não existe, nesse caso, a relação de classes, já que todos ali estariam envolvidos com a produção de alguma forma, e essa produção seria também para todos, segundo as suas necessidades. Óbvio que no comunismo, da forma como estamos falando, parece que é uma coisa assim, é, fácil e também fantasiosa. Mas, de alguma forma, o mundo já se organizou de forma comunista, só que o comunismo primitivo. Alguns povos antigos, alguns saíram para caçar, depois essa caça era dividida com outros que faziam outras tarefas, e era dessa forma. Então, o comunismo, neste caso, ele é, na realidade, não é que seria, ele é um tipo de produção também. Ele, da mesma forma que o capitalismo é um tipo de produção, também o comunismo é um tipo de produção, é uma economia, é uma forma de economia, na realidade. Está na esfera econômica. Mas o que tem a ver isso com o anarcocapitalismo? O anarcocapitalismo tem a mesma questão do comunismo, no sentido de que fala de que o Estado deve ser abolido, o Estado deve acabar. Ora, sem o Estado, o que vai acontecer então? Diferentemente do comunismo, no anarcocapitalismo, se pensa o seguinte: a organização da sociedade será feita toda pela iniciativa privada. No comunismo não existe iniciativa privada. No anarcocapitalista, no anarcocapitalismo, né, existe iniciativa privada e ela organiza toda a sociedade. É ela que vai organizar a questão da saúde, da educação, da segurança pública, de tudo que você pensar. Então, a propriedade privada ela permanece. Nesse caso, obviamente, haverá diferenças de classes, pessoas pobres, ricas, miseráveis e por aí afora, sendo apresentada nesse sistema. E por que estou falando sobre isso? Você já ouviu falar no presidente da Argentina, Milei, Javier Milei? Sim, ele é anarcocapitalista. E o que ele faz na Argentina? Justamente com o seu pensamento, ele flexibilizou tanto as leis trabalhistas que agora as pessoas terão que trabalhar 12 horas por dia. A metade do dia de trabalho. Não haverá hora extra. As relações de trabalho serão analisadas patrão e empregado. Ora, pode ser feito o pagamento em qualquer espécie ou qualquer moeda, ou talvez nem moeda. Pode ser feito o pagamento em outros tipos de produtos. Por exemplo, você pode trabalhar por um prato de comida. Então, com o pensamento de lei, ele tirou, nesse caso, o Estado. Ele, como anarcocapitalista, tirou o Estado das relações de trabalho. E quem ficou desprotegido? Justamente o trabalhador. Por que o trabalhador fica totalmente desprotegido? Pense bem, vamos analisar aqui. Uma família que tem ali
né, 3 ou 4 pessoas, 4 integrantes. 2 adultos, o pai e a mãe, por exemplo, pode ser, se você quiser pensar dessa forma, e também 2 filhos menores, que não estejam trabalhando ali ainda. Esses 2 que estão à procura de trabalho, procuram o trabalho para sustentar os seus filhos também e toda a sua família com o que aquela família necessita. Ora, na hora de fazer o acerto para pegar um emprego, você acha que quem está em desvantagem? Essa é a situação. A pobreza tende a aumentar. A Argentina está passando por uma situação extremamente complicada, que várias empresas estão deixando o país. E a medida que é tomada pelo presidente argentino, justamente tornar mais flexível, mais fácil, mais maleável as relações de contratação de trabalhos. Ou seja, aumentando e possibilitando o aumento da pobreza no país. Você agora compreendeu um pouco a diferença de anarcocapitalista e também de comunismo, ou daqueles pensamentos comunistas. O que você pensa de tudo isso? Deixa aqui. E vamos nos ver nas próximas semanas, porque muitas coisas têm para acontecer. E vamos acompanhar também esse pensamento de como está acontecendo na Argentina. Aqui no Brasil já sofremos, se você quiser que eu fale no próximo vídeo, coloque aqui embaixo um pouco dessa questão anarcocapitalista. Só que isso aconteceu de forma que foi em algumas áreas apenas. E a Argentina está sentindo isso, esse peso muito maior. Você pode colocar aqui, que nós comentamos sobre isso na próxima, ou no próximo vídeo. Até semana que vem, e nos encontramos em mais um resumo da semana.